Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Timão vai fechar um acordo milionário. Mais detalhes do acordo de direitos de televisão. Acordo milionário e bota milionário nisso. Onde vai passar os jogos do Corinthians? Na Globo, no SBT, na Band, na Record, no YouTube. Onde vai passar os jogos do Corinthians? Como são os detalhes deste acordo milionário? Que o Romero foi convocado para a seleção do Paraguai, para os amistosos da seleção paraguaia na próxima data FIFA. Romero está convocado para a seleção paraguaia. E daqui a pouco eu falo sobre os direitos de transmissão do Corinthians do Campeonato Brasileiro. Sei que você está curioso para saber a respeito desses direitos. Mas o Romero está convocado para a seleção do Paraguai. Ainda não foi convocado para a Copa América. A lista da Copa América não saiu. Ele está convocado, por enquanto, apenas para os jogos amistosos da seleção paraguaia. Se for convocado para a Copa América, a exemplo do Félix Torres, que foi convocado para a seleção do Equador, o Romero vai desfalcar o Corinthians, poderá desfalcar o Corinthians em até 8 jogos no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Romero não é mais o titular do Corinthians, né? Perdeu a posição para o Igor Coronado, mas de qualquer maneira é sempre um jogador muito importante no Corinthians. O Corinthians vai ter que se cuidar com relação a esse elenco, se tiver mais jogadores convocados para as seleções. Por exemplo, o Garro é um potencial convocado. É argentino. Será que ele vai ser convocado para a seleção da Argentina? O Rodrigo Garro? Acho que não. Acho que não será convocado. Assim como foi o Félix Torres. Félix Torres, sim, foi convocado. 8 jogos. O Corinthians, em até 8 jogos, o Corinthians pode perder o Félix Torres no Campeonato Brasileiro. Então, a mesma situação acontecendo com o Romero, se o Romero for convocado para a Copa América. O Romero, por enquanto, foi convocado apenas para os jogos da seleção do Paraguai, os próximos 2 jogos, agora próximos 2 amistosos da seleção paraguaia. Olha só, outra novidade interessante no que diz respeito ao Corinthians, o Moscardo vai ser inscrito no Campeonato Brasileiro. O Moscardo, que está recuperado de uma cirurgia no pé esquerdo, vai ser inscrito no Campeonato Brasileiro. E o Moscardo vai ser utilizado pelo técnico Antônio Oliveira. O Moscardo, que já está negociado com o Paris Saint-Germain da França, mesmo assim ele vai ser utilizado pelo técnico Antônio Oliveira, que já disse mais de uma vez em entrevistas coletivas que gostaria de utilizar o Moscardo. O Antônio Oliveira está encantado pelo Moscardo. Então o Moscardo vai ser utilizado pelo treinador corintiano, pelo menos até o meio do ano, né? Estamos no meio do ano, né? Estamos em junho, mas pelo menos até julho, quando abre a janela, o Moscardo poderá ser utilizado pelo técnico Antônio Oliveira. O Corinthians perdeu o Paulinho, que se aposentou, então perdeu um volante, perdeu um jogador importante ali na posição de meio de campo. O Paulinho se aposentou e, com isso, o Moscardo passa a ser muito importante para ser utilizado ali também na posição de meio de campo. É a vontade do treinador corintiano, o Antônio Oliveira. E o Corinthians, que já tem time definido para o jogo contra o Botafogo neste sábado na Neoquímica Arena. O Corinthians, esse jogo é importantíssimo para o Corinthians, porque é o seguinte, né? O Corinthians está apenas uma posição à frente da zona de rebaixamento, então precisa demais da vitória sobre a equipe do Botafogo. O Corinthians está muito bem, vem de 3 vitórias seguidas pela Sul-Americana, pela Copa do Brasil, mas precisa vencer também no Campeonato Brasileiro. O Fagner está de fora, lembrando que o Fagner não joga, machucado, está fora, vetado pelo departamento médico, uma contusão muscular, não se sabe da gravidade da lesão, mas o Fagner está de fora. O Mateuzinho, o Fagner aí está fora, se machucou da última partida contra o Racing do Uruguai. O Mateuzinho será o seu substituto. Então o Corinthians definido pelo técnico Antônio Oliveira com a seguinte informação, vou botar o campinho para vocês. É o seguinte, o Carlos Miguel, o goleiro, o Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e também o Hugo, Ranielli, Breno Bidon e Garro, Coronado, Yuri Alberto e Wesley, com exceção do Mateuzinho na lateral direita, já que o Fagner é o titular.
o time ideal, o time principal, o time completo do time do Corinthians, quer dizer, quase que força máxima, a exceção feita na lateral direita. Nas demais posições, força máxima e, mais uma vez, o Igor Coronado entre os titulares. Tomara que o Igor Coronado consiga uma sequência de jogos entre os titulares, que ele é muito bom de bola, não há mais dúvida nenhuma. Ele mostrou todo o repertório dele no jogo contra o Racing do Uruguai, né? Fazendo um golaço, dando passes, armando o time, toque de letra, né? Passe de letra, mostrou todo o repertório dele na partida contra o Racing do Uruguai e foi fundamental para a vitória do Corinthians na partida pela Copa Sul-Americana. Resta saber se ele vai conseguir ter uma sequência de jogos, porque ele teve contusões. Quando chegou no Corinthians, teve 2 contusões seguidas, pegou o dengue também, o que complicou a preparação dele nesse início de temporada com a camisa corintiana. Mas agora não, agora ele já está bem, está voando o Igor Coronado e vai mais uma vez jogar pela equipe do Corinthians. Bom, agora eu vou dar detalhes dos direitos de transmissão do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Corinthians está muito perto de fechar, o Augusto Melo está muito perto de fechar um acordo, né, para os direitos de televisão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025 a 2029. Hoje, o Flávio Rico trouxe mais informações, né? O Flávio Rico tem uma coluna, jornalista dos mais experientes, tem uma coluna importante no R7, e ele trouxe mais informações a respeito deste acordo, dizendo que entre Liga e Libra, o Corinthians vira a bola da vez na briga pelos direitos de transmissão. Vou ler aqui a coluna do Flávio Rico, porque aí a gente vai ter mais noção do que está acontecendo, mais detalhes do que está acontecendo. Ele diz o seguinte, que sem querer ou querendo, né, lembra até o Chaves, né? Sem querer, querendo, sem querer ou querendo, o Corinthians alcançou uma posição das mais confortáveis entre todos os clubes divididos para as transmissões dos seus jogos na TV a partir do ano que vem. Ao desligar-se da Libra, né? A Libra é uma das ligas que estão concorrendo a respeito dos direitos de transmissão. Tem a Libra e tem a Liga Forte. Ao desligar-se da Libra, porque o Corinthians não assinou o contrato com a Libra, descontente com os valores propostos em relação aos destinados a outros clubes, o Flamengo em especial, daí o Corinthians diz que só vai assinar contrato se ele ganhar a mesma coisa que o Flamengo, pelo menos a mesma coisa que o Flamengo. O Corinthians fez desencadear uma novela que poderá ter um capítulo final em condições de ser o mais favorável para suas cores. É o que diz aqui o Flávio Rico. Como aqui já se colocou, ele virou a bola da vez. A bola da vez. Todo mundo quer o Corinthians. A Libra quer o Corinthians. A Liga Forte também quer o Corinthians. A importância da torcida corintiana, que é a maior do Brasil, né? Principalmente a importância da torcida corintiana em São Paulo, onde conta muito o peso do mercado comercial, são fatores que agora foram colocados em jogo. Se depender unicamente da escolha do seu presidente Augusto Melo, a Liga Forte será o destino ideal. Se depender do Augusto Melo, única e exclusivamente do Augusto Melo, aí a Liga Forte será o destino ideal, inclusive em condições de fechar um acordo altamente vantajoso. Lembrando que o canal do Cereto já trouxe essa informação, né, de que o Augusto Melo estava muito perto da Liga Forte União. Mas será uma decisão que, por consideração à Globo, principalmente ainda esbarra nas pretensões de outras forças políticas do clube. Mesmo com todo esse ruído interno, não deixa de ser uma situação privilegiada. No que vai dar, só o tempo poderá responder. Ou talvez até mesmo após a volta do seu presidente Augusto Melo da Europa. Porque o Augusto Melo está na Europa, voltando, ele deve bater o martelo em relação a esta questão. Como aqui se falou há muito tempo, a Globo, que já tem a Libra e agora precavida, está investindo pesado para fechar também com a Liga Forte. O acerto com todos os clubes é indispensável para o bom funcionamento do pay-per-view. O problema por aí
é que existem concorrentes interessadas. Bom, há muitas concorrentes interessadas, né? A Record está interessada, o SBT está interessado, o YouTube está interessado, há muitos concorrentes interessados nesta questão. A Libra, que é uma das ligas que está na concorrência, ela já fechou com a Globo. O Corinthians não fechou com a Liga. O Corinthians está propenso a fechar com a Liga Forte União. Agora, a Globo também quer fechar acordo com a Liga Forte União, para ter as duas ligas sob o seu chapéu, né? Então, muito provavelmente, se continuar este cenário que está desenhado, se prevalecer o cenário que está desenhado, o Corinthians deve fechar acordo com a Liga Forte União. Onde vai transmitir os jogos do Corinthians? Ainda não sabemos. Onde vai transmitir os jogos do Corinthians? Se na Globo, se na Record, se na Bandeirantes? É muito provável que seja na Globo e também no pay-per-view da Globo. É muito provável que a situação não seja alterada. De qualquer maneira, temos que aguardar os próximos acontecimentos. O acordo seria de mais ou menos 230 milhões de reais por ano. É o que se fala nos bastidores. 230 milhões de reais por ano em 4 anos de contrato. 230 milhões de reais por ano. É um acordo. O Corinthians receberia a mesma coisa do que o Flamengo está recebendo para a transmissão de direitos de televisão. Então, esta é a questão importante, porque o Corinthians está batendo o pé, dizendo que não quer receber menos do que o Flamengo. E o Augusto Melo está conseguindo esta questão. Então eu trouxe detalhes para vocês da coluna do Flávio Rico. O Flávio Rico trouxe detalhes dizendo que o Corinthians está entre a Liga e a Libra, o Corinthians vira a bola da vez na briga pelos direitos de transmissão. Todo mundo quer o Corinthians, então o Corinthians está agora numa situação bastante favorável para assinar o que seria o maior contrato de todos os tempos. Seria o melhor acordo de direitos de transmissão de todos os tempos. É o que diz aqui o Flávio Rico em sua coluna.